É hora de mais um Samelcast. Você já sentiu aquele friozinho na barriga porque o bebê está chegando? Ou aquelas dúvidas que você não sabe o que fazer? Eu sou a doutora Zaira Nicolau e hoje vamos tirar dúvidas e deixar uma abordagem bem prática para você saber o que fazer com o seu recém-nascido. Nós temos aqui 3 pessoas capacitadíssimas para falar sobre isso, com muita experiência no ramo da parte neonatal. A doutora Fernanda Albuquerque é pediatra com atuação na UTI neonatal e sala de parto. A Alessandra Souza, enfermeira intensivista. E a Elisete Oliveira, enfermeira intensivista. Antes de começarmos, não esqueça de dar um like e compartilhar com todos os pais, porque eles precisam saber de tudo isso que nós vamos falar hoje. Doutora Fernanda, as pessoas às vezes ficam com receio quando tem bebê, não sabem bem como fazer, principalmente as pessoas que estão tendo o primeiro filho, né? Uma experiência muito nova. O que elas devem observar? O que você pode falar para tranquilizar, inclusive, esses pais? E quando que eles devem ir a um pediatra, né? Quais os sinais que eles devem observar para ir a um pediatra? Então, isso mudou muito nos últimos anos. E hoje o que a gente recomenda é que a gente vá no pediatra na gravidez. Hoje a gente trabalha com uma coisa que a gente chama de consulta de pré-natal pediátrica. Então, essa gestante conhece o pediatra e a gente conversa sobre absolutamente tudo. O que levar para a maternidade, até documento, número de fraldas, a roupa. E isso é muito legal, porque a gente começa a esclarecer as dúvidas ali. Então, é uma mãe que já chega muito mais tranquila, muito mais segura, muito mais confortável quando ela vai para o parto. É o melhor dos mundos. Você já vai completamente preparado para qualquer situação ali que pode acontecer, né? Exatamente. Então, hoje a gente trabalha muito com isso. A Samel tem esse atendimento. Todos os nossos pediatras do ambulatório já fazem esse tipo de consulta, que é uma coisa muito legal. E uma das coisas que traz muito medo é na hora de amamentar. Porque a gente tem situações que podem acontecer, por exemplo, um engasgo na hora da amamentação. O que nós podemos fazer caso isso aconteça? Um dos temas mais abordados que a gente faz na UTI neonatal é a amamentação. Né? Então, esse momento é aquele momento mágico, né? Aquele elo que está se criando entre bebê e mãe. Né? Mas, por vias, algumas acontecem do engasgo. A gente tem aquela diferença do engasgo e do sufocamento. Né? Mas o engasgo, quando o bebê está amamentando, muitas das vezes, por uma pega errada, por um posicionamento errado, ele engasga. Mas, automaticamente, a tosse vem e ele consegue sair daquela situação. É desesperador para o pai e para a mãe, né, que estão ali naquele momento. Né? Então, a gente interrompe, né, como dica a gente pode dar, interrompe a mamada naquele momento, espera um pouquinho, o bebê vai tossir, tem aquele reflexo da tosse, e depois a gente pode voltar novamente a amamentar esse bebê, tendo outra posição, na mesma posição, né, que é diferente da diferença que a gente pode citar. É até interessante isso, porque não é para bloquear a tosse, né? Você deixa o bebê tossir, aquilo é um reflexo dele. Deixa exatamente. Ele tossir. Mas aí vem o caso do sufocamento, que já são aquela falta dos tônus deles musculares, aquela cabecinha que cai, né? E a doutora Fernanda pode nos mostrar. Então, o que acontece? Imagina que meu bebê engasgou, né? Um bebê que não está respirando, não está tossindo. A gente precisa desobstruir isso. Como é que a gente vai fazer? Apoia o bebê no antebraço, apoia esse antebraço na perna e inclina levemente a cabeça do bebê para baixo. E a gente vai começar a dar 5 tapas nas costas. E aí, lembrando que esses tapas, eles têm que ser vigorosos, porque a gente está tentando desobstruir uma via aérea. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vira o bebê para outra perna, imagina uma linha imaginária entre os mamilos e a gente vai fazer a massagem com os 2 dedinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Não desengasgou ainda, volta e a gente vai fazer isso até o bebê desengasgar. E com relação a técnicas da amamentação, como que a gente pode orientar sobre a melhor forma de amamentar? Sim, esse momento é adaptação entre mãe e bebê, né? Primeiramente, preparar o ambiente. Aquele quartinho, aquela sala com uma meia penumbra, né? Transformar aquele momento de satisfação, não só para a mãe,
mas sim com o bebê. Não esquecendo, Elisete, da rede de apoio, né? Que é Sim. muito importante, gente. É ter a rede de apoio, né? Uma segurança, né? E a mãe se sente confortável, segura em amamentar. Exatamente. E aí, então, existe algumas técnicas realmente para botar esse bebê para amamentar. Como? Aquele que fica confortável tanto para a mãe quanto para o bebê. E a posição ideal é aquela que a gente pega o bebê, né, no braço direito ou esquerdo, com a posição melhor, e coloca ali a de barriga para a mãe, de barriguinha mamãe, barriguinha bebê, e a cabecinha virada para a mama da mãe. Né? Então, naquele momento, a gente verifica se está bem abocanhada na auréola do bebê, da mãe, e se a boquinha, o lábiozinho de baixo, ele está fazendo aquela boquinha de peixinho. Né? E se a gente não ouve também alguns barulhinhos, os sonzinhos. Porque, geralmente, quando a gente sabe que a pega está errada, a gente ouve aquele... E, nesse momento, o bebê só está sugando o ar. Né? Então, a gente tira novamente com o dedinho no cantinho da boca, o bico da mama, e aí posiciona novamente. Precisa abocanhar tanto o bico quanto a auréola da mãe. E aí, sim, fazer aquela de bochechinha, e a gente até, quando está certinho, a gente ouve até a deglutição do bebê. Deglutição. Né? E a rede de apoio, como a Alessandra falou, né? As pessoas podem ajudar, né? Trazendo um copo de água, né? Proporcionar um alimento para a mãe, porque aquele momento tem que estar confortável. Né? E por alguma técnica que eles não consigam amamentar naquela posição, aí a gente já muda de outra posição. Aquela que a gente coloca lateralizado, que o bebê vem com a cabecinha aqui na mão da mãe e as perninhas para cá, mais confortável. Né? E colocar o bebê com a cabecinha na mama. Também observar os mesmos que nós falamos anterior. A boquinha, o narizinho e a deglutição. Ainda não está confortável, nem para a mãe, nem para o bebê. Então, a gente tenta a técnica, que é aquela posição que a gente coloca o bebê sentadinho na perna da mãe e ele fica mais vertical. Né? E isso a mãe já confortável, né? Onde está sentada, se é na cama, se é no sofá, se é numa poltrona. E aí essas são algumas técnicas que facilitam esse momento para o bebê e tanto para a mãe. O legal da amamentação é que a gente está cuidando de duas pessoas. E a mãe ela tem uma preocupação muito grande com a postura do bebê. Então, eu queria lembrar para essas mães que elas precisam se cuidar também. Então, uma boa poltrona de amamentação, tem travesseiro de amamentação que a mãe consegue apoiar o braço de uma forma mais confortável, que são coisas que vale a pena a gente comprar antes do bebê nascer. E a gente tem dicas para essas mães em casa, porque elas vão escutar um monte de coisa. Teu leite é fraco, tá mamando pouco. Então, assim, eu sempre brinco, se tá saindo é porque tá entrando. Então, se o bebê tá fazendo xixi e você trocando pelo menos 4 fraldas de xixi em 24 horas, isso é um sinal legal. Meu filho está indo para consulta, está ganhando peso, é um outro sinal legal. Né? E uma coisa que é muito legal, que mudou com o passar dos anos, é porque muito antigamente o bebê tinha hora para mamar. Isso já não existe mais. Então, a gente fala hoje sobre uma amamentação sob livre demanda. O que é isso? Se o bebê quiser mamar de hora em hora, está liberado. É importante porque é uma forma de amar, de acolher e de cuidado. E aí eu queria mandar um abraço gigantesco, especial, para as minhas mães que já passaram por uma UTI ou que estão na UTI. E aí lembrar que a gente faz isso na UTI a partir de 34 semanas. E é todo esse processo junto com a gente. A Lê está sempre ali por perto, do lado, acompanhando, e a gente consegue fazer isso mesmo com as mães da UTI. É importante, porque aí a pessoa já sabe, desde o momento inicial, como fazer da maneira certa. Na UTI é acompanhado, né? Nós temos o serviço da fonoterapia, que nos ajuda bastante, né? Tanto com a mãe quanto com o bebê, né? Temos também essa mãe toda preparada, né? Para dar o peito, né? Tem uma roupa especial para colocar na mãe, né? Para ela se sentir mais confortável e ajudar também, né? E você sabe qual é uma outra queixa que com certeza deixa os pais muito aflitos? É com a hora do choro. Nossa. Porque, ainda mais no começo, até você identificar se o choro é por fome, se o choro é por sono, se o choro tem alguma coisa macólica, como que a gente pode observar uns sinais? Falem umas dicas práticas para sabermos que tipo de choro é esse. Gente, é bem complicado, porque nesse momento, né, conhecimento entre mãe e filho, né? Então, assim, estão se conhecendo, mas vamos lá. Quando o choro é de dor, essa criança não vai parar de chorar. É aquele choro muito forte, né? Tem criança também que fecha as mãozinhas, né, e não para. Então, um choro de dor
né? Cólica, geralmente, ela dá em determinado horário, então a mãe já sabe, mais ou menos. O choro da fome é um chorinho assim mais leve, mas a criança tem aquela sensação de procura. Ela vai procurar o peito. Então a mãe já sabe, já pode ficar ligada, as mãezinhas que estão nos assistindo, que é o choro que a criancinha quer comer, né? O bebê quer comer. O choro do soninho, né? O chorinho que ele vai começar a bocejar, vai querer um aconchego do pai, um aconchego da mãe, da vozinha que está do lado, né? Enfim. Então, são essas dicas que a gente pode dar para vocês. Eu sempre peço para fazer o checklist do choro. Porque é verdade, a mãe ela vai descobrir o choro do seu filho. Eu sei que parece mentira, mas você sabe. Estou mentindo? Não. Sabe, e sabe sempre. Quando é mãe também, né, doutora? Quando a mãe sabe. Mas quando a gente está nesse início, a gente ainda não sabe. Então, assim, faz um checklist. Tá com fome? Mamou, acabou de mamar. Ah, então não é fome. O choro da cólica, ele é um choro chato, porque ele não para. E a barriga, normalmente, ela tufa na hora que o bebê está chorando, né? E quando você vai fazendo massagem nessa barriguinha, você vê que vai aliviando e o pum vai saindo, né? Às vezes é choro porque está com uma meia apertada. Então eu sempre falo. Ou uma fralda suja, né? Uma fralda suja, porque tem o choro do xixi e do cocô. Então eu sempre brinco, eu falo, vai de cima para baixo, então na boquinha não tem nada, já mamou. Ah, na roupinha não tem nada apertando. A barriga já fez cocô. Faz o checklist mental que dá certo. Uma outra coisa também que acontece muito são noites em claro. Todo mundo sabe que você teve um bebê, você vai ter noites em claro, né? Acorda durante a noite, os choros noturnos, enfim. Mas como que a gente pode fazer para que o sono do bebê esteja de uma boa qualidade? O que nós podemos fazer nesse ambiente do sono? Vamos fazer esse checklist, né? Primeiramente, todo mundo tem uma rotina. Então, esse bebê, quando ele chega nos nossos lares, eles também precisam entrar nessa rotina. Né? Então, a gente começa a adaptar o bebê e começar a mostrar para ele o que é dia e o que é noite. Né? Umas dicas bem legais que a gente pode também dar quando esse bebê estiver em casa com a mamãe, com o papai, né? Levar um momento ao ar livre, no quintal, na calçada, né? Fora, para ele entender que a claridade está indicando alguma coisa. Não que ele vá saber, né? O período muito grande para ele entender o que é. E à noite, quando estiver em casa, é aquele momento que vai para o quarto, desliga mais as luzes, né? O som diminui. Então, essa é uma dica muito boa. Outra diquinha que a gente já tem notado que os pais estão fazendo muito é um banhozinho morno, né? No início da noite, né? O bebê ele tem que tomar pelo menos uma vez ao dia o banho. Então, se a gente já observou uns 2, 3 dias que o bebê está bem estressadinho à noite, então vamos mudar o horário do banho, né? Vamos botar esse banho para a noite, né? Para ficar mais confortável, porque ele relaxa depois desse banho, né? Aconchego, o controle da luz, do barulho em casa também, né? Como está posicionando esse bebezinho para dormir, né? Se as roupas estão mais confortáveis, os agasalhos, a numeração do ar-condicionado, se está boa, né? Na UTI a gente tem o banho de ofurô, né? Que o físio faz com os bebês quando estão muito estressados, né? Isso ajuda bastante também. Tem até uma ferramenta de ruído branco, né? Que ele faz meio que simular como que o bebê era no ambiente do útero, que às vezes acalma. Agora, sim, também não pode fazer sempre, senão vai acabar se acostumando e só vai dormir também se tiver o ruído, né? Acho que é uma ferramenta. A ideia é deixar o ambiente tranquilo e, assim, a gente tem falado muito sobre rotina e, de fato, funciona. É a briga dos pediatras, eu acho que com o século XXI. Então, o que a gente pede? Diminuir metade das luzes da casa, né, antes da hora do bebê dormir, diminuir o som, evitar visita, principalmente naquele horário, né, ter horário para o banho, colocar uma música tranquila ajuda bastante, para que o bebê comece a entender, e eles de fato entendem que naquele horário, com aquele som, com aquela redução da luminosidade, vai vir a hora de dormir. Isso é muito legal, porque funciona. E, Alessandra, você estava falando do banho de ofurô. Como que a gente pode dar umas dicas para as pessoas em casa para dar banho no bebê sem estresse? Antes de começar a dar o banho no seu bebê, a gente tem que preparar o ambiente, né? Por que preparar o ambiente? O bebê, né, tem muito frio, né? Então vamos fechar as janelas, desligar o ar-condicionado, né? Isso evita, né, que ele tenha frio.
O preparo da água também é muito importante, né? A temperatura fica entre 36 e 37 graus. A gente pode usar o termômetro para verificar. Mas eu não tenho um termômetro, o que eu faço? Eu coloco o meu antebraço para verificar se não está muito quente a água, né? Isso aí vai proporcionar um banho agradável para o seu bebê, tá? E evitar que ele tenha o frio, né? Lembrando também que esse banho não pode demorar, né? Isso. Esse banho de bebezinho, ele tem que durar no máximo de 10 a 15 minutinhos, né? Aquele momento, e deixar sempre próximo os materiais que você vai usar para o bebê, tanto como fraldas, a toalha, a pomadinha, né? Porque aquele momento tem que ser, depois que termina, tem que ser mais rápido para aquecer o bebê. E aí uma coisa legal é que na consulta do pré-natal, a mãe já sai orientada até com sabonete que comprar. Porque quando a gente chega na farmácia, é uma chuva de informação. Então a gente tenta usar sabonete mais neutro possível. Existe sabonete que a gente fala que é o Sindit, que é para melhor para a pele do bebê. Existe hidratante para o bebê. Existe pomada de assadura que você vai passar depois. E na consulta a gente já orienta tudo isso, até o que ela vai comprar. Vamos falar um pouquinho, já que você citou, Elisete, também sobre alguns cuidados. A assadura é um deles. Quais são os cuidados? Como que a gente pode prevenir para evitar que o bebê tenha uma assadura, por exemplo? Então, na verdade, o que a gente vai fazer? Lenço umedecido, esquece. Né? O lenço umedecido, a gente tem a cultura de usar muito, mas ele não é legal e ele é um dos principais causadores de assadura. O lenço umedecido, ele foi feito, eu estou na vacina, fez cocô, eu não tenho aonde trocar. É nessas situações de emergência. No dia a dia, é água e sabão e algodão. Né? Fez um cocô, a gente vai lavar o bumbum desse bebê. Pomada de assadura tem que usar sempre, não tem jeito. E aí existe pomada de prevenção de assadura, que é essa que o pediatra vai orientar os pais a usarem. E a gente vai evitar deixar essa fralda molhada por muito tempo. Então, fez xixi, a gente tem que trocar. Né? Ficou ali, fez um xixi, fez 2, fez 3, está 4, 5 horas com aquela fralda. A fralda úmida em contato com a pele é o principal fator de assadura. Com relação a uma outra dúvida também muito comum. Posição do bebê para evitar refluxo. O bebê ele tem que ficar em posição neutra, né? Peitinho para cima e cabeceira elevada, né? Essa é a melhor posição para o bebê evitar o refluxo, tá? E não esquecendo, sempre, gente, sempre, depois da mamada, né, da amamentação, tem que colocar o bebê em posição vertical, pelo menos 30 minutos antes de colocar ele para deitar. Complementando também que na nossa UTI, né, neonatal, a gente tem essa preocupação também, quando o bebê já está amamentando, né, até mesmo quando ele recebe a dietinha por sondinha, né? A gente trouxe até um demonstrativo aqui, para a gente acolchoar o bebê, né? Mostrar como a gente faz nossos ninhozinhos na UTI, para evitar também o refluxo. A gente trabalha com travesseirinho, que é fabricado dentro da UTI pelos funcionários, tá? O nosso suave encosto, tá? Para proteger o bebê de escorregar, de sufocar. Então, todos os bebês que entram na UTI recebem esse kit. Que pode ser feito em casa pelas mães. Pode ser feito em casa. Esse travesseiro, ele existe, o travesseiro anti-refluxo, que vale a pena comprar. É um travesseiro que você vai deitar o bebê, ele já vai ficar inclinado, mais ou menos 30 graus. Então, as dicas são exatamente essas. Depois que mamar 30 minutinhos em pé, só que em pé, quietinho aqui, não adianta eu ficar sacudindo porque até eu vomito. Né? A gente evita trocar fralda logo de imediato, porque quando eu troco a fralda, levanta a perninha do boneco, do Samelito pra gente. Ó, quando eu troco a fralda, que eu levanto, volta o leite. Na verdade, até a troca de fralda, né, doutora? A gente não levanta a perna, só mostrando para os pais, né? Que é o grande erro, acho que é uma cultura assim que já vem, né, disseminando. E aí o bebê regurgita, vomita e ninguém sabe o porquê, né? Até a troca de fralda tem um jeito de trocar, né? Que é a posiçãozinha de lado, só virar o bebezinho de lado. Porque as pessoas acham que tem que levantar essa pernoca para cima e aí levanta com tudo e aí o leite volta. Uma outra coisa assim, o bebê ele está recebendo ali anticorpos maternos, o sistema imunológico dele ainda está se desenvolvendo. O que a gente pode fazer aí de cuidados com relação a isso, para evitar talvez infecções, né, para ajudar nessa parte do sistema imune? Eu acho que hoje o mais importante dessa conversa, e tem que ficar gravado para todo mundo, é que não existe leite fraco. O seu leite, ele é feito para o seu bebê. Inclusive o colostro. O colostro ele tem uma característica, porque ele aparenta ser um pouco mais transparente do que o leite da pojadura que vem depois. Mas isso não significa que ele é fraco. Inclusive, esse leite é a principal prevenção de doença. Tudo que aquela mãe teve de doença está passando nesse momento de prevenção para o seu filho não ter.
É a primeira vacina, É né, a doutora? primeira vacina, que é a minha preferida, para falar a verdade. E a gente pede para controlar o número de visitas, de saídas, né? A gente lembra que a vacina da pneumonia, que é uma doença que acontece muito na infância, é só com 2 meses de vida. Então não é legal a gente ficar saindo tanto com esse bebê, recebendo um monte de gente em casa, as visitas que vierem, ter certeza que não está ninguém dodói, né? Aí o pediatra, ninguém dodói. Lavagem das mãos, doutora, lavagem das Lavar as mãos, antes de lavar pegar os as mãos. bebês, isso tudo vale a pena. Evitar beijar o rosto Do também, rosto. porque, né, bebê fofinho beija, às vezes ali também não é uma... A pessoa chegou da rua, chegou do mercado, e já vai no rosto do bebê, na mão do bebê. mão do bebê. Né? Então a gente precisa ter todos esses cuidados. E agora eu queria que vocês dessem uma mensagem final para quem está nos ouvindo, para os pais. Como eu falei no início, eu sou mãe de 2 bebês. Eu tive dificuldade, eu não conseguia amamentar, mas o que me ajudou muito foi a rede de apoio, né? Então, minha sogra veio, meu marido, enfim, todos me ajudou, né, no início. Quero agradecer os funcionários que eu trabalho na UTI, são assim excelentes para nos ajudar a mãe, né? E só lembrando, gente, ter um bebê é muito gratificante, excelente. A gente só precisa se ajustar, conhecer o bebê, tá? Não tem mistério, né? Tudo vai dar certo no final, tá? Tudo dá certo no final, graças a Deus, né? E é isso. Então, também sou uma mãe de uma pequena, tá? E também é gratificante, primeiramente, obrigada pelo convite também, foi bem satisfatório poder demonstrar e mostrar com que nós trabalhamos, né? A satisfação que nós temos de trabalhar com esses bebês, né? Tudo novo, é tudo novo para o pai, para a mãe, mas como a Alessandra falou, tudo vai dar certo no final, né? Não tenham medo, né? Aprendam com o bebê de vocês, conheçam o bebê de vocês, que no final tudo vai dar certo. Porque o mais importante no final, eu vou te falar, não é o sabonete que você comprou, não é a pomada, não é a via de parto. O mais importante é estar junto. O seu filho, ele já é amado desde agora. O resto a gente dá um jeito. Corre atrás, né, doutora? E obrigada, viu? Eu que agradeço a presença de vocês. Nós trouxemos aqui muitas dicas práticas, porque eu acho que isso faz a diferença, as pessoas saberem na prática como fazer. E você que nos assiste, não esquece que temos esse episódio inteiro no YouTube, também no Spotify. E no Instagram e no TikTok temos vários momentos e várias informações a mais. Então não esqueça de nos seguir por lá também. Além disso, se você tiver algum comentário, alguma dúvida sobre esse assunto, deixa aqui para que a gente consiga te responder. E quem sabe também não vira um outro episódio do Samuelcast. Um grande abraço e até o próximo Samuelcast.